Pessoal, vamos dar continuação no nosso estudo sobre o comportamento de funções. Então, como nós havíamos proposto, vamos usar das derivadas para entender o crescimento e os extremantes de funções. É claro que o assunto sobre o comportamento da função, principalmente sobre como ela cresce e decresce, quais são os valores de máximo e mínimo, estão intimamente relacionados com problemas de otimização, onde você procura uma situação ideal, supondo, claro, que a função descreva um modelo ou uma modelagem de um problema aplicado. Bom, nosso objetivo começa por entender os conceitos, as definições, apresentar ferramentas para realizarmos esse estudo e, na próxima videoaula, a gente vai apresentar um estudo mais detalhado, onde a gente vai usar os mecanismos que nós vamos ver nessa aula para, então, decidir quais são os pontos de extremo da função. É claro que tudo isso está vinculado com aplicações e a gente não pode deixar de lado alguns exemplos e aplicações envolvendo modelagem. Muito bem, qual é o roteiro dessa videoaula? Nós vamos começar falando brevemente sobre o que é o crescimento e decrescimento de funções, uma condição envolvendo derivadas. Depois falaremos um pouco sobre os pontos críticos. E por último vamos definir e dar uma introdução então ao conceito de extremantes locais. A saber, os extremantes serão o máximo e mínimo de funções. Muito bem? Bom, vamos passar então para esse roteiro aqui, começando por crescimento e decrescimento de funções. Qual que é a ideia, pessoal? Bom, nós sabemos já que uma função é crescente no intervalo i se satisfaz uma certa propriedade. Vamos fixar aqui alguns conceitos. Então, sempre para nós, f de x ou f é uma função. E sempre i vai ser um intervalo contido no domínio da função f, ok? Então, i é um intervalo contido no domínio da função f. Nosso objetivo é começar falando de crescimento e decrescimento e apresentando essa condição. Ora, por que estudar um intervalo no domínio da função f? Vejamos aqui, eu tenho dois gráficos de funções, onde eu tenho uma representando o crescimento e outra o decrescimento. O que poderia acontecer da função ser crescente e depois ficar decrescente? Como o domínio da função pode ser todo conjuntos reais, nos interessa entender em quais intervalos ou para quais valores de x a função cresce e para quais valores ela decresce. Logo, faz sentido restringir isso a um intervalo no domínio e estudar somente a função ali. Para o outro intervalo a gente faz outro estudo. Muito bem? Então isso é o motivo pelo qual nós vamos, ao longo da videoaula, falar de intervalo no domínio da função f, sempre usando a letra i para efeito de simplicidade. A pergunta que surge é: esse intervalo é aberto nos extremos, é fechado? Como ele é? Bom, por enquanto nós vamos trabalhar com intervalos abertos e na próxima videoaula a gente vai passar aos intervalos fechados. Isso porque a gente quer falar de derivada, ok? Para definir crescimento e decrescimento, máximo e mínimo, a gente não precisa pedir que a função tenha derivada. Mas, para fazer o estudo usando as técnicas que nós vamos apresentar, principalmente intervalo aberto, a gente vai pedir que a função seja derivável. Então, qual é a proposta inicial? Bom, o conceito de crescimento e decrescimento de função é simples. Em termos gráficos, nós podemos pensar da seguinte maneira. Suponha que x, f de x seja o gráfico de uma função. Então aqui nós temos dois gráficos para funções diferentes. Ok? Então suponha que o gráfico da f seja, no caso, um desse tipo aqui. O que você percebe? Você percebe que o gráfico faz essa curva, o que dá a entender que a função está crescendo. Mas por que eu sei disso? Porque ao longo do nosso estudo no ensino médio a gente desenvolveu essa intuição. Vamos tentar traduzir isso em termos numéricos, ok? Então a gente entende que a função é crescente, então f é crescente, quando, olha na ordem aqui, é fácil. Aqui está o eixo x, aqui está o y, que é o f de x. Então se x2 é maior do que x1, está para cá, ou x1 menor que x2, f de x2 é maior do que f de x1. É isso, em termos matemáticos. Então eu digo que uma função é crescente no intervalo i, onde por enquanto o i pode ser aberto ou fechado, ok? Se para todo ou para quaisquer dois valores dentro de i, x1 e x2 pertencente a i, se x1 é menor que x2, então a f de x1 também é menor que f de x2. Então isso é a maneira matemática de pensar nisso. Se eu quero verificar algebricamente, eu teria que olhar essa desigualdade.
tem uma outra maneira mais rápida, mais simples, tá? Então, falando um pouco sobre o crescimento, nós temos essa condição. Para quaisquer valores, se isso acontece, isso acontece. Uma maneira intuitiva e rápida de pensar nisso é o seguinte. Pensa que quando eu aumento o x dentro do intervalo i, suponho que esse fosse o intervalo i, aqui no domínio, quando eu aumento o x para cá, eu venho andando com o gráfico da função, eu venho e olho o valor que ele corresponde. Por exemplo, no valor x1, o valor da função está aqui. Se eu venho para o x2, o valor da função está aqui. Então, aumentar o x significa aumentar o valor de f de x na imagem. Se isso acontece sempre, para todo x e y, ou para todo x1 e x2 no domínio da função, eu digo que ela é crescente. Intuitivamente, é isso. E o decrescimento, pessoal? Então, eu digo que uma função é decrescente, tá? Decrescimento. Então, eu posso dizer que ela é decrescente se acontece algo oposto em algum sentido. Oposto no seguinte sentido, né? Se para quaisquer x, o valor x cresce, porém a função diminui. Ou seja, o valor de f de x1 é maior do que f de x2. Quer um exemplo? Dá uma olhada para esse gráfico. A gente sabe analisar o gráfico já do ensino médio, então a gente já sabe, já pressupõe que essa função decresce. Porém, fica fácil ver que quando você aumenta de x1 para x2, o valor de f de x passa de f de x1, f de x2 para f de x1, ele cresce nesse sentido aqui, ok? Então ele não vem nesse sentido. Eu passo para cá, mas o valor começa maior, né? O valor menor está para cá e o para cá, certo? Então eu começo no x1, porém o valor menor é o f de x2. Eu vou aumentando o valor de x, porém o valor de f de x vai diminuindo, certo? Então, essa seta, acompanhando a imagem, faz esse sentido aqui. Ok? X cresce, porém o f de x1 começa maior e vem para cá. Então ela é decrescente. Bom, essa é a maneira intuitiva de pensar nisso, a maneira algébrica formal está escrita aqui. Beleza? Bom, vamos passar adiante, pessoal. Então, a gente sabe dessas definições do comportamento da função. Porém, isso foi fácil porque nós tínhamos o gráfico. Então, à primeira vista, o que eu aconselho vocês é, se eu não sei se a função está crescendo ou decrescendo no intervalo, o que eu faço? Eu vou lá no computador, né? Pressuposto que o gráfico da função vai ser facilmente expresso, nem sempre o computador expressa bem o gráfico de uma função, depende da complexidade dela, é um método numérico, ok? Então a gente tem que estar ciente disso. E isso justifica o que nós vamos fazer em seguida, que é dar outras ferramentas para entender isso. Não é só usar um computador sempre. Mas, a uma primeira análise, se eu estivesse trabalhando com dados aplicados e quisesse dar uma resposta mais rápida e por vezes mais simples, eu dou uma olhada no comportamento da função pelo gráfico lá. Ainda que o gráfico seja um esboço, né? Bom, então eu tenho uma estimativa de até quando a função cresce. Por exemplo aqui, esse intervalo a função cresce. E eu tenho uma estimativa de qual intervalo a função decresce. É claro que esses valores que eu estou olhando para cá são aproximados, eu não tenho certeza. Então aqui a função decresce e aqui a função cresce. São valores aproximados, certo? Não temos a precisão numérica que a gente quer ainda, porque nós estamos usando só um método gráfico. A questão é que se eu não consigo o método gráfico, por algum motivo, seja porque o computador não vai calcular, ou seja porque eu preciso de outras ferramentas, preciso exibir o número explicitamente, ou pode ser uma função que tenha o gráfico, né, se estende infinitamente, como cosseno, seno e outras funções, não dá para fazer um gráfico infinito. Então eu preciso inferir ou deduzir sobre os intervalos de crescimento e decrescimento, simplesmente sem olhar no gráfico. A proposta é, nesse raciocínio, você será capaz de, ao final da aula, decidir isso somente usando derivada de função. Então, pessoal, essa é a primeira condição que eu vou dar. Então, agora, nessa parte, eu vou pedir que a função tenha derivada, porque esse é o recurso que eu quero apresentar para vocês, tá bem? Então, o que nós vamos pedir? Seja f função derivada. E aí, a gente pode entender o que vai acontecer, certo? Uma condição para decidir é esse aqui, proposição. Bom, como a gente vai fazer? Simples. Ou teorema, né? Vamos dar uma olhada para uma função derivável, então eu vou ter que pedir isso, tá? Seja f de x derivável. Então dá para calcular a derivada. Nem toda função tem essa propriedade, certo? Então suponha que ela tenha derivada. O que a gente faz? Vamos imaginar um pouco essa situação aqui antes de continuar. Eu vou pegar um exemplo concreto, certo? Não significa que a gente tem que seguir esse exemplo concreto, mas é para encaixar já no contexto aqui.
Eu pego um exemplo concreto e depois a gente generaliza para um teorema qualquer. Então vou fazer um exemplo em paralelo aqui. Exemplo. Que tal pegar a y igual a x ao quadrado? Ou f de x, né? X ao quadrado. Beleza? Bom, eu vou escrever f de x, só para facilitar aqui. F de x é x ao quadrado. Então lá do ensino médio, a gente sabe que o gráfico dessa função é uma parábola com cavidade voltada para cima. Ok? Vamos esboçar esse gráfico? Uma parábola, vou fazer aqui, assim. Bom, é um esboço, né? Um pouquinho assimétrico. E claro, você tem os eixos ordenados x e y. Ora, dessa parábola fica fácil entender quando a função cresce e decresce. Pela regra que nós olhamos ontem, agora há pouco, olhando para o sentido do gráfico, a gente vai entender, né? Se eu aumento x nesse intervalo primeiro aqui, ó, vamos separar em dois intervalos, tá? Senão a gente não consegue estudar. Então, o primeiro intervalo aqui, ó. Então aqui é o x, aqui o y. No intervalo de menos infinito até zero, se eu ando com x para cá, o valor da função desce. Então ela decresce aqui, certo? Vamos, né? Pega o valor x1 e x2, vem para cá e depois vem para cá. Então eu venho para cá, mas o gráfico está indo para cá. Então eu sei que ela decresce. Isso acontece até o ponto zero, ok? Depois ela cresce. Como eu sei que x ao quadrado tem derivada e eu sei calcular a derivada, vamos dar uma olhada na derivada da função e ver o que está acontecendo. Repare que f' de x, a derivada da função para um ponto x qualquer, é 2x. Beleza? Quando é que 2x é maior do que zero? Vamos fazer um estudo agora do sinal dessa função. Sinal dessa função, ok? Memoriza isso, é um estudo do sinal da função. Bom, eu vou olhar para o x, como o x é o domínio. Eu quero entender para cada valor do domínio qual é o sinal da função. Então eu vou botar o eixo x aqui. Muito bem. Aqui está o zero. Ótimo. Qual que é o sinal da função 2x? Quando x é negativo. Dá 2 vezes um número negativo. Certo? Então eu sei que a derivada tem sinal negativo aqui, ó. Aqui nessa região eu sei que a f' de x é menor que zero se x é menor que zero. E eu sei também que se x é maior do que zero, a f' de x é positiva. F' de x é maior do que zero. Beleza? Olha só o que está acontecendo aqui. Para todos esses pontos a função está decrescendo e para todos esses a função está crescendo. Qualquer semelhança, pessoal, não é coincidência. Tá? Isso é intencional. Esse é exatamente a proposição que a gente quer. Ou seja, se a função tem derivada e se no intervalo que eu quero estudar a derivada só tem um sinal, então a função ou cresce ou decresce naquele intervalo. Ok? Por exemplo, aqui eu sei que f é decrescente a partir dessa análise do sinal dessa função. Ok? Então aqui f decresce. Porque f' de x é negativo para todo x até o intervalo aqui. E para cá, f cresce. Porque a derivada de x é positiva em todo x maior que zero. Bom, algumas observações. Primeiro, nós já aprendemos sobre o que eu falei anteriormente, técnica do gráfico, a gente já tinha visto. Isso foi um dos primeiros exercícios que nós fizemos nesse curso, né? Foi plotar o gráfico e decidir em quais intervalos a função cresce ou decresce. Bom, isso porque essa primeira análise é imprescindível. É o mínimo que se espera de alguém que tem um domínio de funções e que vai usar funções nas engenharias ou áreas afins, né? Então isso tem que ser sabido. Saber usar a derivada é uma ferramenta a mais, é um extra. Não depende de computador e se você quer evoluir um pouco mais nas suas justificativas, quer dar uma justificativa formal para uma pesquisa, tem que usar, por vezes, argumentos envolvendo derivada. Ok? Então, vamos trabalhar um pouco nesse argumento? A gente já entendeu a ideia. Derivada negativa, a função decresce, derivada positiva, a função cresce. Como é que eu faço o estudo? Eu derivo, olho o sinal dessa função, traço os intervalos, igual a gente fazia no ensino médio, estudo os intervalos para os diferentes valores do sinal da função, e aí, a partir dos intervalos, que nesse caso é esse intervalo x menor que zero e o outro intervalo de x indo de zero até infinito, a gente deduz onde a função cresce ou decresce. Pode aparecer vários intervalos desse tipo, a gente vai ver daqui a pouco exemplos, mas o raciocínio é o mesmo. Ok? Então, seja f derivável e pega o intervalo aberto. Tem que ser aberto para a gente falar de derivada em todo intervalo. Então, seja f derivável e contido no domínio de f aberto.
Ao longo de toda a proposição, eu vou pedir sempre aberto com derivada, ok? Bom, intervalo aberto significa, né, pessoal, que é um intervalo da forma B, onde A e B são abertos e A e B são números. Ora, o que a gente faz? Afirmação: se a derivada é positiva em todo I, a função cresce. Se é negativa, a função decresce. Então, afirmação 1, primeiro item: se f' de x é menor que zero para todo x pertencente a i, pessoal, esse símbolo de ponta-cabeça quer dizer um A de ponta-cabeça aí, né? É para todo x em i. Tá, uma maneira de eu não ter que escrever tudo isso. Então, para qualquer valor em x, a derivada é negativa, igual está aqui. Então, se isso aqui acontecer, eu digo que f é crescente. Opa, decrescente, né? Negativo, decresce. F é decrescente em I. Ora, sobrou outro caso, né? Se a f' de x é positiva para todo x pertencente ao intervalo I, então eu digo que f é crescente em I. Entendeu? Fácil, né? Não tem segredo, pessoal. Isso é simples mesmo. Bom, é claro que esse estudo aqui da derivada dos sinais é um pouco mais trabalhoso, mas a ideia, a essência do teorema é fácil. Então você entendeu essa parte, imagino que não vai surgir dúvidas, e aí fica aquela pergunta, né, pessoal? E o que acontece quando a derivada é zero? Ok? Isso é importante. Eu deixei por último porque nós vamos fazer um estudo disso aí agora, tá? Esses são os chamados pontos críticos. É o próximo item do nosso roteiro lá, né? Por que eu quero ver os pontos críticos? Já vou adiantar algumas coisinhas aqui. Tenta procurar dos valores de x, qual é o valor onde a função atinge o menor valor possível. Ok? Você vai descobrir que o menor valor possível da função x ao quadrado é zero, quando o x vale zero. Então o zero é especial em algum sentido. Ele é um ponto de mínimo da função. E eu quero encontrar esses pontos, certo? Isso chama-se otimização. Maximizar ou minimizar uma certa função, um certo problema. Ok? Mas, por outro lado, repare que o zero é um zero da derivada. Então, onde a derivada se anula, algo de especial acontece. Nós não incluímos ele aqui. E eles são chamados pontos críticos. Vamos escrever isso então? Definição. Se f é derivável, em I, onde I é um intervalo aberto, né? Tem que saber, tem que falar isso, né, pessoal? Porque se não tem derivada, não dá para fazer. Então, no intervalo I, se f é derivável, o que eu digo? Disse que x0 é um ponto crítico de f se a derivada linha de x0 é igual a zero. Ok? Então os pontos críticos são, por definição, aqueles nos quais a derivada se anula. No exemplo, volte no exemplo anterior. A função x², derivada da 2x, encontra os pontos críticos dessa função, eu encontro fácil. É o x igual a zero, porque 2x se anula nesse ponto. Ok? Bom, isso é, em essência, o estudo da função. Certo? Bom, o que a gente sabe dos pontos críticos? Eles podem ser classificados em máximo, mínimo e... o que mais? Por enquanto é só. Ok? Então você tem o máximo, o mínimo e nenhuma das duas qualidades. Dali a pouco a gente vai falar do máximo global, ou máximo absoluto. Antes a gente vai fazer um gráfico para motivar as definições que vão vir em seguida. E depois, novamente, como a gente fez, damos a definição e em seguida vamos usar as derivadas para tirar conclusões a respeito dos pontos. Bom, vamos pegar uma função aqui que eu já conheço. Tome, como exemplo, eu quero uma função que tenha máximos e mínimos. Então, os dois casos. Então, vou começar com um exemplo. Considera essa função aqui, pessoal. Ó. F de x igual a... Que tal essa? Ó? X ao cubo menos x. Certo? Eu sei fazer o gráfico dessa função?
em termos. Tá? Tem que usar um computador por enquanto. Logo a gente vai pegar o jeito. Bom, algumas coisas eu sei. Quando é que essa função dá zero? Eu já sei de antemão que quando x for zero, quando x for menos 1 e quando x for 1, essa função dá zero. Não estou muito preocupado com isso no momento, mas eu já vou usar esses valores para entender um pouco essa função. Tá? Então, eu sei isso aqui. Ó. Eu preciso fazer um esboço para a gente continuar conversando. Independente se você faça no computador. Eu preciso fazer isso aqui, inevitável. Ora, vamos supor que aqui vale 1. E eu tenho valores grandes da função aqui. Ok? Bom, esqueça os valores por enquanto, para não sobrecarregar o desenho. Vamos olhar para a função. Quando é que essa função dá zero? Já avisei, ela dá zero no menos 1, no 0 e no... Isso aí. Beleza? Para valores abaixo de menos 1, ela é negativa. Ela faz isso, cresce. Em algum momento aqui ela para de crescer e começa a decrescer. Aí ela passa no 0 e decresce, 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 decresce. Simétrico, ela sobe de novo e vai embora. Bom, isso é um esboço do gráfico da função f. Então aqui eu tenho os valores x e os valores y. Certo? Ora, o que eu estou preocupado? Em achar esses pontos. Ok? Repare que isso aqui tem algo de especial nesse ponto. Ele parece ser o máximo, mas não é o máximo total, porque tem valores que estão acima dele. Por isso a gente vai dar a definição de máximo local. Então esse ponto é especial de algum modo, e esse ponto é especial de algum modo. Esse valor de x aqui e esse valor de x. Também, é claro, o valor de f de x aqui e o valor de f de x aqui são especiais em algum sentido. Bom, eu preciso saber encontrar eles. Se eu usasse o computador, eu ia dar um pouco de zoom nessa região e ia tentar estimar aproximadamente isso aí. Mas eu tenho uma maneira inteligente de fazer isso usando derivada. Vamos falar daqui a pouco. Vamos dar um nome primeiro para ele. Então, esses tipos de ponto aqui, que são os máximos em uma região aqui, um máximo local, eu vou chamar de máximo local. E se ele é um máximo numa região próxima só aqui, eu digo que se ele é um mínimo, eu digo que ele é um mínimo local. Ok? Então, definição também. x0 é um ponto crítico se isso acontece. Certo? Logo a gente vai ver que esses máximos e mínimos sempre são pontos críticos se a função é derivável. Mas, por um momento que eu quero entender é o seguinte. Definição ainda. x0 pertencente a i, ou x0 no domínio de f, é máximo local no intervalo i contendo x0, quando o quê? Quando ele for o máximo ali, ou seja, quando o valor f de x for sempre menor ou igual que o f de x0 para todo x pertencente ao x0. Ou seja, qualquer outro ponto que você pegar ao redor dele, onde i é um intervalo perto dele, por exemplo, se esse fosse o x0, qualquer ponto aqui perto, o f de x dá menor ou igual. Então ele domina nessa região, certo? E ele é mínimo local se acontece o contrário. Ele é mínimo se o valor da função é maior do que o valor da f0. Quer um exemplo? Esse aqui. Então o x0 é o valor nesse eixo, pessoal, tá? Não é um ponto como um par. É um valor aqui. Eu não sei ainda o valor dele numérico, logo a gente pensa nisso. Mas vamos pensar só na ideia por enquanto. É o valor x0 aqui, tal que todos os pontos perto dele, o valor da função, né? Perto dele aqui, o valor da função está sempre acima daquele valor. Pelo menos localmente, né? Claro que longe aqui tem valores que estão abaixo, tá? Então isso é a ideia de máximo e mínimo local. É só isso, não tem segredo. O problema é que, como vocês estão percebendo, eu estou lutando para tentar chutar esse número e está difícil. Por quê? Porque eu não tenho a derivada. Vou precisar dela agora. Certo? Então, sem a ideia computacional de ficar dando zoom, a próxima solução é usar a derivada. Então, para isso, eu vou colocar um teorema aqui. Vou apagar isso aqui e vamos passar para um teorema. Então, guarda essa ideia do que é máximo, do que é mínimo, e guarda essa informação de ponto crítico. Eu já vou voltar nele daqui a pouco, porque eles são indicativos dos máximos e mínimos. Certo? Então, o que a gente quer? A gente quer classificar os pontos críticos. Vou voltar nessa função e olhar os pontos críticos dela. Pega essa função aqui, vamos olhar os pontos críticos dela. Então, continua nesse exemplo, agora analisando os pontos críticos.
que é a definição de ponto crítico? São aqueles onde a derivada se anula. Então faça isso, procure aqueles pontos, tal que f' de x seja igual a zero. Mas eu sei quanto é f' de x? Sei. Aqui, ó. Qual que é a derivada dessa função? Dá 3x ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual a zero. Quando é que isso aqui é igual a zero, pessoal? Eu sei. Porque isso aqui vem lá do ensino médio. São as raízes da parábola. Tem um jeito rápido sem usar o delta de Bhaskara. Só soma um 1 para cá, ele passa para cá. Passa o 3 dividindo, fica x ao quadrado igual a 1/3. Toma a raiz quadrada. Fica que x é igual a 1 sobre raiz de 3. Ou x é igual a menos 1 sobre raiz de 3. Beleza? Chegamos junto aí, né? Bom, então nós temos dois valores. X igual a menos 1 sobre raiz de 3 e x igual a 1 sobre raiz de 3. Adivinha quem é esse valor de x aqui? É exatamente ele, 1 sobre raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, é menor do que 2, então isso deve ser um pouquinho maior do que meio, ou 0,5. Então um pouquinho para frente da metade aqui. Vamos pensar que está aqui, tá? Então esse aqui eu vou chamar de x1 e esse aqui de x2. Então esse aqui é um x1 e esse aqui é um x2, tá? Quanto vale? 1 sobre raiz de 3. Vamos escrever. Esse aqui vale 1 sobre raiz de 3. E esse outro aqui vale menos 1 sobre raiz de 3. Viu que legal? Em menos de uma linha, num pedacinho de quadro, a gente descobriu quem eram esses valores. Fácil, prático assim, pessoal. Bom, esses valores aí são chamados ponto de mínimo, máximo local e mínimo local. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho aqui? x1 ou x0 igual a menos 1 sobre raiz de 3 é mínimo local e x0 igual a 1 sobre raiz de 3 é... Opa, perdão. Bom, vou escrever mais formal, tá? É ponto de mínimo local. Vou escrever mais formal aqui. É ponto de máximo local e é ponto de mínimo local. Então, se eu pergunto, encontre os pontos de máximo e mínimo locais, o que você vai fazer? Você vai pegar o intervalo que você quer estudar e vai calcular a derivada lá dentro. Ela vai existir, porque senão eu não vou pedir nessa técnica, tá? Calculou a derivada? Você vai dar uma olhada quais são os pontos que anulam a derivada. Tá? Isso geralmente é uma equação polinomial, para o nosso exemplo, ou trigonométrica, ou exponencial, e depende daquelas funções que a gente estudou até agora, né? Encontrou os pontos onde ela se anula? Por exemplo, aqui não encontramos 2. Ótimo. Usamos uma técnica do ensino médio. Aí você vai dar uma olhada no gráfico, usando um programa gráfico. E vai dizer, ó, esses são os máximos e mínimos. Mas tem uma questão. E se você não tem o gráfico, ou se o programa gráfico não está produzindo uma boa resolução devido à complexidade da função? Pode acontecer. Nós precisamos, assim como nós fizemos com crescente e decrescente, entender ou tentar uma estimativa, uma alternativa usando derivadas para estimar isso aqui, tá? Então essa é a técnica de encontrar máximos e mínimos usando derivadas. Então o que a gente faz? A gente precisa olhar para o sinal da derivada que vem antes e depois do ponto crítico. Em suma, o que nós sabemos então? Que os pontos críticos para funções deriváveis pode ser de máximo ou de mínimo local, ou nenhum dos dois. Esse é o ponto. Ou seja, todo ponto de máximo local é um ponto crítico, todo mínimo local para uma função derivável em i é um ponto crítico, onde é um intervalo aberto. O contrário, não. Tem ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo. Ok? Vamos escrever isso então, pessoal? Antes, só para dar uma definição para finalizar aqui, ó. O ponto x0 e x1 aí, ou os pontos valores x0, né? Eu chamo de máximo e mínimo, são os zeros dessa função. Chama ponto de máximo e ponto de mínimo. Mas e o valor da função, pessoal? Por exemplo, aqui tem um valor associado a ele, que é o f de menos 1 sobre raiz de 3 e o f de 1 sobre raiz de 3. Eles têm valor. É isso aqui, ó. Esse aqui. Ok? Esse aqui dá para calcular, só jogar na fórmula. Vai ficar ele ao cubo menos ele mesmo. E aqui também tem outro valor, são dois nesse caso. Para cada ponto de máximo e mínimo, eu tenho o que eu chamo de valor de máximo e valor de mínimo da função. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de valor de máximo de f e valor de mínimo.
Então, definições, se x0 é um ponto crítico, ou se ele é mínimo local, eu digo que f de x0 é valor de mínimo local. Se ele é máximo, eu digo que é valor de máximo. Definição. Então, se x0 é o valor de máximo local, o que a gente vai dizer? Que, por definição, f de x0, opa, aqui não é valor, é ponto. É valor, valor vem para cá, de máximo local. Ok? Então, ao ponto de máximo, você tem o valor de máximo associado. Atenção, pessoal, eu posso pedir assim, encontre o ponto de máximo, quero esse aqui, está nesse eixo. Encontre o valor de máximo da função, aí eu quero esses daqui, esse e esse. Ou f daquele ponto, só isso. Por quê? Se for um problema aplicado, a gente vai ver na próxima aula, eu posso chegar e falar assim, olha, eu quero o valor de máximo. Ou seja, encontre o maior valor tal que o lucro seja máximo. Aí você está entendendo que é o maior valor, é esse aqui. Agora encontre quanto tempo gasta para chegar no lucro máximo. Se o eixo do tempo é esse, aí é o ponto de máximo. Ok? Então se eu quero valores referentes ao que está aqui no eixo, eu digo encontre o maior valor tal que o maior tempo, por exemplo, se for uma função tempo versus lucro, tal que nós temos o lucro mínimo. Agora encontre o menor valor, então é esse aqui que a gente obtém. Então depende muito se eu quero informações a respeito disso e disso. Isso vai do enunciado de cada questão da lista de exercícios, ok? Bom, e para o mínimo, pessoal, o que eu defino? Novidade, né? Todo mundo sabe. Se para o valor de máximo eu chamo de máximo, para o valor de mínimo eu chamo do quê? Mínimo, né? Mínimo e mínimo. Ótimo. Eu vejo que todo mundo está seguindo bem isso aí, porque não tem dificuldade, né? É só isso mesmo, tá? Bom, então nós falamos um pouco de valor máximo, falamos de valor mínimo, né? Temos essas definições e temos ponto crítico. O que a gente vai fazer agora para finalizar então? A gente vai, afirmação, né? A gente vai tentar entender como a derivada da função se comporta nesse intervalo. E depois a gente vai enunciar um teorema. O que eu quero dizer? Primeiro, afirmação, que é um teorema também, tá? Se afirmação, se f é derivável no intervalo aí, derivável em i, e x0 é ponto de máximo ou mínimo local de f, então x0 é ponto crítico. Não entendi nada, professor. É fácil. Esquece essa quantidade de texto. Ó. Função tem derivada, beleza? Depois a gente vê. Então eu posso falar de ponto crítico. Então você pode chegar e falar, bom, eu sei que x0 é ponto de máximo, ou eu sei que x0 é ponto de mínimo local. x0 em i, tá? x0 em i. x0 em i. Bom, eu poderia perguntar, será que tem alguma coisa a ver com ponto crítico? Porque a gente já está com essa impressão. Olha só. Tá vendo? Aqui, ó, esse ponto de máximo tinha a ver com a derivada. E esse mínimo também. Então, será que a derivada dá zero? A gente descobriu que sim. Então a afirmação é, todo ponto de máximo ou mínimo é um ponto crítico. Ou seja, a derivada dele é nula. Certo? Então isso significa que para encontrar os pontos de máximo ou mínimo, você tem que checar se ele é ponto crítico, quando a função é derivada. Então, ou seja, continuando aqui em cima o texto, ou seja, para encontrar os pontos críticos, né, se você quer
encontrar os extremos. Quem são os extremantes? Os máximos e mínimos. Precisamos encontrar os pontos críticos. Claro, supondo que a função tem derivada, né? Em todo o intervalo que a gente quer. Ok? Então, para encontrar os extremantes, tá? Por extremante a gente vai definir no próximo videoaula. A gente entende os máximos e mínimos, a gente precisa encontrar os pontos críticos. Certo? Bom, algumas afirmações. Primeiro, nem todo ponto crítico é extremante. Pode ser que a derivada se anule e não seja máximo e mínimo, mas o contrário não. Todo extremante, quando a função é derivada, é um ponto crítico. Certo? Então a derivada se anula. Então a gente vai lá, calcula a derivada e faz esse procedimento. Vamos praticar um pouquinho, pessoal? Então, dois exercícios de participação. Primeiro, o que você vai fazer? Já que a gente está aproveitando esse desenho no quadro, diz para mim quando é que a derivada dessa função cresce e decresce nesse intervalo. Okay? Quero fazer um estudo semelhante ao que eu fiz agora há pouco para a parábola. Ou seja, encontre os valores, os intervalos onde a função cresce e decresce analisando a derivada. Então, exercício, participação. Encontre para a função, né? Seja f de x igual a x ao cubo menos x. Ok? Então, encontre os intervalos em R, um domínio da função, onde a derivada é positiva e onde a derivada é positiva. Onde f' de x é maior que zero e f' de x é menor que zero. Calcula a derivada, já está ali. Aí vai acontecer o quê? Primeira coisa, vamos fazer a derivada é uma função de grau 2, essa aqui, né? Polinomial de grau 2. Eu já sei que ela dá zero no menos 1 sobre raiz de 3 e no 1 sobre raiz de 3. O que eu estou pedindo para você é estude ela igual nós fizemos para outra, para a parábola, aqui, nesse intervalo e nesse aqui. E vê onde é que a derivada é positiva e onde é que ela é negativa. Compara isso com o que está aqui. Okay? Compare isso com os valores que você obtém no gráfico. E compare com o esboço do gráfico da função. O esboço. Por que, pessoal, comparar com o esboço do gráfico? Porque eu quero entender, nesse intervalo a função cresce ou decresce? Repare nisso, ok? Veja onde a função cresce ou decresce. Então esse é o exercício 1. Faça isso aqui. Exercício 2, pessoal, é o seguinte. Eu não afirmei que nem todo ponto crítico é máximo ou mínimo local? A gente tem que afirmar e garantir, certo? Então vou dar um exemplo. Exercício 2. Esse é fácil. Verifique que x0 igual a 0 é ponto crítico de qual função? Agora troca a função, pega f de x igual a x ao cubo. Depois que você verificou isso, faça o item B. Esse é o item A. Verifica isso. Item B. Esboce o gráfico da função para você entender. Esboce o gráfico. Se você esboçar o gráfico dessa função, você vai perceber de cara que realmente ele é um ponto crítico lá, ok? Mas, a partir do esboço, você vai perceber que ele não é máximo nem mínimo local. x0 igual a 0 não é máximo ou mínimo. Ok? Verifique. Justifique. Tá? Justifique que não é máximo nem mínimo. Ok? Então vamos lá. De novo. Pegou a função, calcula a derivada. Você vai olhar, vai perceber que só tem um zero. Então esse é o único ponto crítico. Terminou isso? Faça o esboço do gráfico.
E aí você vai descobrir que ele não é nem máximo nem mínimo. Vou pedir para você verificar isso, justificar. Bom, é isso só, pessoal. Então isso é o que a gente tem nessa primeira aula. Faça essa primeira etapa, aprenda a fazer aquele análise dos intervalos onde a função é positiva e negativa. Isso é uma coisa que a gente já faz no ensino médio, só que a gente vai estender para funções de grau maior do que 2, dependendo do exemplo. E para funções de cosseno esse ano também. A partir disso, das inequações, a gente chama no ensino médio, né, a gente vai poder fazer o estudo de máximo e mínimo da função. E na próxima videoaula a gente faz esse estudo e aplica isso no caso de funções que modelam algum sistema. Então até a próxima aula com continuação do estudo de máximo e mínimo.